Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e esta é a nossa 24ª aula do curso completo de PHP. Bem, após uma longa jornada por diversos recursos do PHP, desde os conceitos básicos, orientação a objetos, integração com bancos e, por último agora, computação gráfica, finalmente começaremos a partir para o estudo de design de software, cobrindo seus princípios mais relevantes e, é claro, o uso de padrões de design, os design patterns, todos eles. E, obviamente, no contexto desse curso, utilizando o PHP como linguagem para a implementação dos mesmos. Os design patterns, eles são comumente descritos como soluções para problemas recorrentes no design de software. Soluções que foram extensivamente testadas por engenheiros de software e experts durante anos e anos. Porém, essas soluções estão em um nível diferente de aplicação e abstração do que estudamos até agora. Não serão simplesmente trechos de códigos passíveis de um Ctrl+C, Ctrl+V. Elas estão em um nível de templates de soluções para problemas comuns na fase de design de software. Afinal, não somos apenas programadores, mas somos também engenheiros de software. Bem, mas antes de partir para os patterns em si, precisaremos ter de uma maneira bem clara o que é design. Então, para entender melhor esse conceito, vamos ver algumas definições de alguns autores consagrados. Bem, segundo Paul Rolfe e Earl Wend, design é uma especificação de um objeto manifestada por algum agente tendendo a atingir objetivos em um ambiente específico, usando um conjunto de componentes primitivos, satisfazendo um conjunto de requisitos sujeitos a algumas restrições. Já no contexto de engenharia de software, temos uma ISO, a 24765 de 2017, que define que design é um processo de definição da arquitetura, componentes, módulos, interfaces e dados de software para um sistema de software para atender os requisitos especificados. E o design também pode ser interpretado como o próprio resultado desse processo. Porém, como qualquer outro processo ou especificação, existem conjuntos de princípios que devem ser considerados no momento do design de um software. E assim como nós veremos nos patterns, apesar de existirem centenas de princípios, existe um grupo de princípios que alcançou um nível de destaque não só pela quantidade de referências acadêmicas a eles, mas também pelos bons resultados comprovados por quem optou por utilizá-los em suas aplicações. Esse grupo é conhecido pela sigla SOLID e é composto por 5 princípios, cuja consolidação deles foi esforço de um cara chamado Robert Cecil Martin, que é comumente conhecido no meio da engenharia de software como Tio Bob. Ele criou um trabalho em 2002 que ele consolidou o que ele considera os 5 princípios mais importantes na hora da atividade do design de software. Então ele pegou um princípio criado por uma cientista chamada Barbara Liskov, um outro criado pelo pai da linguagem Eiffel, Bertrand Meyer, e com mais 3 princípios, ele acabou consolidando um grupo chamado de SOLID. O SOLID é um acrônimo mnemônico para 5 princípios de design, que são destinados, obviamente, para tornar os projetos mais compreensíveis, flexíveis e sustentáveis. E apesar de serem trabalhos distintos, esses princípios eles possuem uma consonância notória com diversos dos patterns que nós estudaremos, no caso, os patterns de design do Gang of Four. Esses 5 princípios nos ajudarão principalmente a tornar o nosso código OO literalmente mais adaptável para manutenções evolutivas, o que costuma ser uma das maiores dores de cabeça de qualquer desenvolvedor. Então, sem mais delongas, vamos partir logo para o primeiro princípio, conhecido em português como princípio da responsabilidade única. Essa imagem aqui, uma espécie de meme, é para expressar situações muito comuns em desenvolvimento de software, que é o caso de classes que assumem inúmeras responsabilidades, tornando o código muitas vezes até impraticável de qualquer tipo de manutenção, seja corretiva ou evolutiva. Segundo o próprio Martin, o princípio da responsabilidade única, ela tem como lema básico que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. Por quê? Esse princípio ele afirma que toda classe deve ter responsabilidade sobre apenas uma única parte da funcionalidade fornecida por toda a aplicação. E a responsabilidade deve ser totalmente encapsulada dentro dessa classe. Todos seus métodos devem estar estritamente alinhados com essa responsabilidade. Segundo o próprio Martin,
Se uma classe tem mais de uma responsabilidade e essa responsabilidade ela fica incorporada nesta própria classe, mudanças em responsabilidades podem prejudicar ou inibir a capacidade da classe de atender as outras também. Até porque o princípio básico que a gente estudou lá em orientação a objeto é o relacionamento entre as classes. Então, se ela começa a assumir mais de uma responsabilidade, ela começa a ter problemas até na hora do relacionamento de uma classe com a outra. Então, para isso, vamos utilizar um pequeno exemplo em PHP, onde estaremos violando esse princípio e aplicaremos o princípio logo em seguida, de maneira que fique clara as vantagens de nós seguirmos ele. Então vamos lá. Bem, então aqui no nosso exemplo de violação do primeiro princípio, isso é, da responsabilidade única, eu tenho na minha aplicação uma classe chamada funcionário com 3 atributos: nome, matrícula e o salário bruto desse funcionário. Tem aqui meu método construtor para facilitar a instanciação desses objetos e eu tenho um método aqui chamado calcular INSS, que nada mais é do que um conjunto de condições com desvios condicionais para que, dependendo da faixa do salário bruto desse funcionário, possa ser aplicado a porcentagem de acordo com a legislação trabalhista corrente e o método retorne qual seria esse valor de INSS a descontar do funcionário. Bem, então aqui já de cara a gente começa a perceber que essa classe está começando a ter um pouquinho mais responsabilidade do que deveria ter. Se a gente for aqui usar ela, nós poderíamos criar aqui uma instância F1 de funcionário, F1 igual a new funcionário, passar aqui o nome dele, José, a matrícula do funcionário, 123, e o salário bruto dele, ó, R$3.000. Bem, e aí poderíamos utilizar, por exemplo, o método calcular INSS para poder recuperar o valor do INSS que deverá ser descontado em cima do valor do salário bruto desse funcionário. Bem, então observem que qualquer mudança na responsabilidade do cálculo de tributos em cima do funcionário, a priori continua sendo da própria classe funcionário. Então ela tende a crescer, 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 e qualquer alteração tem que ir lá na classe funcionário e mexer nela. Ela acaba virando uma classe literalmente inchada, obesa. Então, por exemplo, se a gente precisasse colocar agora para ter o cálculo do próprio imposto de renda em cima do salário bruto desse funcionário, teria que ser mais um método colocado aqui na classe funcionário. Isso não é legal. Então, o que o Martin, no próprio livro dele, ele sugere como uma boa prática para que a gente possa ter cada classe com a sua devida responsabilidade. Vamos lá. Primeiro passo, a gente tiraria esse cálculo de INSS aqui do funcionário, senão é responsabilidade dele. Mas, segundo, colocaríamos, já que os atributos são privados, os accessors devidos. Pode ter mutator ou não, set, mas vamos colocar aqui, vamos usar o próprio recurso do NetBeans, Alt Insert, e colocar aqui, por exemplo, os getters. Bem, então, a priori, eu tenho comportamentos todos ligados diretamente à própria lógica do funcionário, que é a proposta original dessa classe. Então, aqui, por exemplo, nós criaremos a classe calculadora salarial. A mesma teria um atributo encapsulado do tipo funcionário, $funcionário. Colocaríamos aqui um construtor, para que toda vez que uma nova instância de calculadora salarial seja criada, ela dependa de um funcionário pré-existente. E aí, a gente traz para cá aquele método de calcular INSS, mas agora a responsabilidade é dessa classe. Ela utilizará os accessors do próprio funcionário com que ela estará correlacionada para poder, por exemplo, pegar o salário bruto. Então, em todo lugar onde está diz salário bruto, podemos trocar por uma variável chamada salário bruto. Pode trocar aqui, aqui e aqui no final também. E essa variável, ela terá o valor dela setada a partir do quê? Is funcionário get salário bruto. Agora, na hora da gente utilizar essa classe, e ela sim terá a responsabilidade por fazer os cálculos salariais, nós podemos novamente ter aqui a nossa instância do funcionário, no nosso caso aqui José, porém, agora abriremos uma instância da própria calculadora, dizendo, ó, calcula os valores em cima do salário bruto do funcionário referenciado pela variável F1, no caso, o José. E aí, a gente pode chegar aqui e usar o método calcular INSS. A gente rodar lá para ver o resultado. Tá aqui, ó, R$330. E a vantagem agora é que nós poderíamos facilmente, se quiséssemos, por ser responsabilidade dela, criar aqui o método, por exemplo,
calcular IRPF, retornaria alguma coisa, sem problema nenhum, sem deixar, obviamente, a classe funcionar inchada, beleza? Então, esse é o primeiro princípio e é um dos mais simples, diga-se de passagem. Vamos para o próximo. Bem, o próximo princípio, que começa com a letra O, é o Open Closing Principle, tá? Princípio aberto-fechado. E o nosso meme aqui dessa vez é dizendo que não tem necessidade de fazer uma cirurgia de cérebro, né, abrir a cabeça do cara, quando simplesmente você quer colocar um chapéu na cabeça de uma pessoa. O porquê desse meme? As classes, segundo Martin, o ideal delas é que elas sejam abertas para extensões, porém fechadas para modificações. Esse princípio foi um dos princípios, né, conforme eu falei agora há pouco, de autores famosos que o próprio Martin ele consolidou nesse Solid, e ele veio do Bertrand Meyer, que nos anos 90, no seu livro Object Oriented Software Construction, ele diz o seguinte, ó, a abertura é uma preocupação natural dos desenvolvedores de software, pois eles sabem que é quase impossível prever todos os elementos, dados e operações. Operação entenda hoje em dia como método, e dados como atributos, que um módulo, no nosso contexto atual, uma classe, precisará em sua vida útil. Portanto, eles desejam manter o máximo de flexibilidade possível para futuras alterações e extensões. Segundo o próprio Meyer, se nunca fecharmos uma classe até termos certeza de que ela inclui todos os recursos necessários, nenhum software com várias classes chegaria à conclusão. Todo desenvolvedor sempre aguardaria a conclusão do trabalho de outra pessoa. Com técnicas tradicionais, os dois objetivos são incompatíveis. O que ele está querendo dizer? Que, por um lado, é impossível a gente conseguir com que todas as classes sejam completamente imutáveis. Literalmente, o código-fonte lá da classe seja somente leitura para o resto da vida. E as aplicações estão sempre em constantes mudanças, porque não só as pessoas, mas os softwares são afetados pelas mudanças do dia a dia. Então, como é que a gente pode ter um design melhor da nossa classe, já prevendo esses problemas e tentando fazer com que ela possa, de alguma maneira, ser fechada para modificações, isso é, não precisa ter a necessidade dela ser toda hora alterada seu código, colocando novos métodos ou novos atributos, ou modificando os pré-existentes, e ao mesmo tempo ela possa ser passível de modificação via extensão. É o que nós vamos ver agora nesse exemplo. Vamos lá. Bem, então aqui em nossa aplicação de exemplo, nós temos duas classes. Uma classe chamada item, com os atributos valor e peso, e um método construtor, e uma classe chamada pedido, que pode ter uma referência para um objeto que implemente a interface DateTimeInterface, uma coleção de itens e uma string representando o tipo de frete utilizado para esse pedido. Método construtor e um conjunto considerável de métodos que retornam valores de forma dinâmica, isso é, dependendo, por exemplo, do peso de cada um dos itens, do valor de cada um deles, e até cálculos mais específicos, como, por exemplo, o valor do frete, dependendo do tipo do frete, e também o cálculo da data de entrega, dependendo do tipo do frete também. Bem, de cara, a gente já percebe que essa situação ela viola o princípio Open Closed. Por quê? A nossa classe pedido ela não foi construída de maneira com que manutenções evolutivas, como, por exemplo, suporte a cálculo para novos tipos de frete, possam ser feitos sem precisar mudar a própria classe. Então, ela não está fechada para esse tipo de modificação e aberta por extensão. Fora que intrinsecamente, ela também está violando o primeiro princípio que a gente acabou de ver agora há pouco, que é o princípio da responsabilidade única. Porque ela assume comportamentos não só sobre o pedido em si, mas também sobre o cálculo que está ligado ao tipo de frete, deixando ela notoriamente uma classe obesa. Bem, então, aplicando o princípio aberto-fechado, como é que a gente pode fazer para que ela tenha um suporte mais inteligente a modificações no futuro? Vamos lá. O primeiro passo vai ser criar uma classe abstrata para representar o tipo do frete em si. Então vamos lá. Abstract class frete. Essa classe abstrata ela terá um atributo literalmente do tipo frete. Como nós pretendemos dar acesso às classes filhas, colocaremos a visibilidade protegida. Então, protected pedido, $pedido. E aí criaremos, obviamente, os mutators, getter and setter, pedido.
Bem, após isso, definiremos dois métodos abstratos que deverão ser implementados pelas classes filhas de frete. Então vamos lá. Public abstract function get valor frete, que vai retornar um float, e public abstract function get data entrega, que irá retornar algum objeto que implemente a interface date time interface. Bem, agora, obviamente, né, precisamos ter classes concretas que implementem esses comportamentos. Então vamos lá. Class pack extend frete. E, obviamente, a própria IDE vai reclamar, já dizendo, ó, você precisa implementar os métodos abstratos ou tornar a classe abstrata. Então, a gente já coloca aqui o template básico. No caso aqui do pack será return diz pedido getData modify 15 dias. E aqui no getValorFrete será um if. If diz pedido get valor items por maior que R$120, a pessoa não paga o frete. Se não, será em cima do peso. Então, return diz pedido get peso total vezes 1.5. Criaremos agora também a classe Sedex, extend frete. Usando os mesmos princípios, implementaremos os métodos obrigatórios, aonde dessa vez, via Sedex, o prazo são 5 dias e o cálculo do valor do frete sempre será em cima do peso. Então, return this get pedido get peso total vezes 3. Beleza? Bem, já temos duas implementações concretas de frete. Agora, criaremos a nova classe pedido. Então, class pedido, e os atributos serão os seguintes: private date time interface. Por que usar essa interface? Porque permite com que seja tanto usado o datetime normal como o datetime immutable, tá? Que é um tipo de data que ele não muda. Então, a interface faz com que fique mais genérico ainda a tipagem. A gente coloca data, private array items. Agora, ao invés de utilizar uma simples string para poder entrar num if ou até num switch case, vamos dizer que todo pedido terá uma referência para um objeto do tipo frete. Bem, podemos pedir para o próprio NetBeans aqui criar o método construtor para a gente. Coloca aqui os 3 atributos. A única diferença agora é que para poder fazer o relacionamento bidirecional, o que nós faremos? This frete set pedido recebe o this, né? Que é, no caso, esse pedido que está sendo construído agora. Então, a gente garante o relacionamento bidirecional. E aí, nós mantemos os cálculos diretos do pedido com os próprios itens. Então, colocamos aqui get peso total e get valor itens. Não tem problema ser a responsabilidade dele. E, obviamente, colocaremos agora mutators para que uma outra classe possa utilizar. Então, a gente coloca aqui getter and setters, tanto para data, quanto para o frete, quanto para os itens. Bem, agora nós podemos montar os nossos objetos colocando os devidos relacionamentos e tentar tomar vantagem em toda essa estrutura que a gente criou. Vamos lá. Pedido é igual a new pedido, aonde a data do pedido será hoje. Então, só colocar um datetime construtor padrão. Os itens do pedido precisam ser um array de itens de pedido. Então, a gente coloca aqui um arrayzinho, cujo primeiro pedido será new item, R$40,50, pesando 2 kg. E o segundo item, R$90,20, pesando 18 kg. E o terceiro e último parâmetro, o tipo de frete. Vai ser uma especialização daquela classe. Então, coloca aqui, por exemplo, new Sedex. Bem, agora eu posso, por exemplo, pegar o resultado dos cálculos. Ó. Echo, pedido, get frete, get valor do frete. A gente coloca um BR aqui e echo pedido get frete get
data de entrega, format, estamos aqui no padrão brasileiro, DMY. Vamos lá ver o resultado. Está aqui, ó. Vai custar R$ 60 o valor do frete e será entregue no dia 28 de janeiro. Se nós, por exemplo, mudássemos aqui para ser do tipo PAC, tá? Executássemos lá novamente, já sairia de graça, devido à própria soma dos valores dos itens dos pedidos. Mas, obviamente, a entrega fica para bem depois. Então, observem que agora a classe pedido ela está fechadinha, porém, tiramos a responsabilidade, criamos a classe abstrata frete, que é possível ser estendida para poder criar quantos tipos de frete a gente quiser. Lembrando que dá para seguir esse princípio não só usando classe abstrata, mas interface também. Beleza? Bem, o próximo é a letra L de Liskov, tá? Sobrenome daquela cientista, né, e professora, Bárbara Liskov, que é o princípio de substituição de Liskov. Ele é, sem dúvida, o princípio mais complexo de todo o grupo. Bem, o meme dessa vez, né, tem aqui um pato de borracha, um pato de verdade, dizendo o seguinte: o patinho de borracha ele até se parece com um pato de verdade. Pode fazer barulho, né, de um pato, um barulho gravado. Pode até, entre aspas, nadar, né, na verdade, flutuar num lago usando baterias. Porém, não é necessariamente um pato. A gente possa simplesmente trocar por uma raça de pato qualquer, trocar por um pato de brinquedo, e eles terão exatamente os mesmos comportamentos. O princípio de Liskov, ele parte do seguinte pressuposto: objetos de uma subclasse podem ser substituídos por objetos de sua superclasse. Então, vamos imaginar que um programa P qualquer, em determinado momento, é utilizado um método M1, de um objeto ON, que é a instância de uma classe S. E S, por sua vez, é uma especialização de uma classe T. E é nessa classe T que se encontra a definição original do método M1. O princípio de substituição de Liskov diz que se eu tiver um objeto O2, sendo esse uma instância de T e não de S, e eu substituir a qualquer momento ON por O2 no programa P, que usa lá o método M1, o programa P continuaria funcionando sem problemas. Bem, então como, utilizando a orientação objeto, nós conseguiríamos desenhar nossas classes firmadas nesse princípio? Então, a própria Bárbara Liskov, no seu artigo, ela descreve um conjunto do que poderíamos chamar de pré-requisitos que devem ser considerados na hora de utilizar subclasses. O primeiro pré-requisito é a contravariância. Então, o que ela diz? Que o tipo de parâmetro de um método de uma classe filha, ela pode ser igual ou até mais genérica do que a da classe pai. O bom é que o PHP, ele nativamente não permite a gente violar a contravariância. Então, como é que funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, uma classe alimento e uma subclasse chamada alimento animal. E aí é o seguinte, numa outra taxonomia, eu tenho uma classe animal, um atributo nome, método construtor, e um método que não é abstrato, chamado comer. Ele vai receber um objeto, né, uma referência para um objeto do tipo alimento animal, que é filho de alimento. Prestem bastante atenção nisso. Ele vai responder, ó, nhaque, nhaque, comendo e o nome da classe. Bem, a classe é abstrata, eu não posso dar um new animal. Preciso criar especializações dela, né? Versões concretas. Então vamos lá. Vou criar aqui uma classe gato, extend animal, e ela não vai ter nada de específico por enquanto. Porém, a minha classe cachorro, também uma especialização de animal, ela sim vai fazer override. Então, vamos lá. Public function comer, e a contravariância ela permite me fazer o quê? Eu subir, deixar igual ou subir. Então aqui eu vou fazer o seguinte: alimento, que é mais genérico do que alimento animal. Até aqui, ó. Alimento. E o código vai ser echo this nome concatenado com dois pontos chomp, chomp, comendo, e aí vamos printar aqui o nome da classe desse objeto alimento. Beleza? E aí agora, para me relacionar, eu vou ter uma interface chamada abrigo animal. Lembre-se que a interface é o recurso de maior nível de abstração do O. E agora eu preciso ter classes que implementem essa interface. Uma classe será abrigo gato, abrigo de gato, que a pessoa vai dar um nome para adotar e ele vai retornar aqui o gatinho. A outra será o cachorro. Então aqui a gente pode usar nossas instâncias. Ó. Gatinho é igual a new
abrigo, gato, método adotar, a gente coloca o nome aqui, ó, Darwin. Criamos uma instância do alimento, coloca aqui, Whiskas, é igual a new alimento animal, e aí, gatinho, comer Whiskas. Agora, o interessante aqui no caso do cachorro, vamos colocar um eco aqui só para não colar o texto. Paramos aqui, doguinho é igual a new abrigo, cachorro, adotar, bolota. Podemos fazer isso, ó. Arroz é igual a new alimento. E chegar aqui, ó, o bolota, e dar para ele, por exemplo, arroz. Vamos ver se vai rodar. Aqui, ó, Darwin comendo alimento animal, enquanto o bolota comendo um alimento mais genérico. E se fosse o caso, vamos dizer que o bolota fosse um cachorro bastante eclético de maneira alimentar, poderíamos até dar Whiskas para ele, ó, sem problema nenhum. Então, esse é o subprincípio da contravariância. Bem, e como é que funciona a covariância? Vamos lá. Agora, a minha estrutura é um pouquinho diferente. A minha classe animal, ela tem um método abstrato chamado fazer som. E aí, o que acontece? Obviamente, as classes que estenderem animal são obrigadas a fazer alguma implementação desse fazer som. Então, aqui, cachorro está fazendo au-au e gato miau. Beleza. Minha interface abrigo animal, ela, a priori, devolve uma referência para um objeto do tipo animal. A covariância, ela me permite descer, isso é, as classes filhas, elas podem devolver num método, isso é, a saída ser o tipo igual ou mais específico do que da classe pai. Então aqui, por exemplo, vai ser uma especialização de animal que é gato e aqui de cachorro. E na hora de usar, ó, muito parecido, observem, ó, fazer som ou adotar bolota fazer som. E ele vai devolver lá as instâncias. Como fazer som é um comportamento específico de qualquer animal, não tem problema. Agora, é óbvio que se nós tentássemos violar, o próprio PHP não deixaria. Por exemplo, colocasse aqui gato e os dois tentassem devolver um tipo mais genérico, animal, isso é, subir, olha o que o PHP vai fazer. O próprio PHP não deixa. Tem que ser igual ou mais específico. E aí roda. Tá aqui. Bem, o próximo pré-requisito que nós devemos observar no que tange o princípio de substituição de Liskov é no caso de exceções, isto é, caso o método herdado de uma classe pai ela não tenha nenhum tipo de lançamento de exceção, esse comportamento precisa ser respeitado pelas classes filhas. E no caso de exceções lançadas originalmente pelos métodos da classe pai, as classes filhas elas podem apenas lançar exceções iguais ou daquele tipo de exceção. Então vamos ver aqui um exemplo onde teremos uma classe respeitando esse pré-requisito e outra não. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu tenho uma pequena taxonomia aqui de exceções, com uma especialização de exception, comida baixa qualidade exception, e um filho dessa exception, que é comida gato baixa qualidade exception. E um outro filho direto de exception, eu tenho comida sem qualidade exception. Então, observem que eu tenho dois ramos diferentes de exceções aqui. Vamos lá. Bem, agora, eu tenho aqui uma classe chamada animal e uma outra classe comida. Na classe comida, eu tenho um atributo que pode ser qualquer objeto que implemente interface datetime e interface. O método construtor, o usuário é obrigado a passar uma instância que implemente essa interface. E eu vou ter um método aqui que vai devolver true ou false, literalmente com o teste de uma expressão, que é verificar se a data de validade é maior ou igual hoje. Bem, para utilizar essas classes, criaremos agora uma classe pai chamada dono. Então, aqui, class dono, e terá um método chamado alimentar, public function alimentar, e receberá dois parâmetros, um do tipo animal, e o outro será a própria comida. Bem, se a comida ela não for consumível, então ele lançará uma exceção, throw new comida baixa qualidade exception. E aí no else poderíamos colocar aqui alimentando o animal, mas não é o propósito principal desse exemplo. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer um exemplo que vai obedecer esse princípio. Então aqui, class dono felino extend dono, e ele vai fazer o overwrite do método alimentar. Então, public function alimentar. Nesse caso, o nosso overwrite, para respeitar, o que faremos? Se não for
uma comida consumível, poderíamos lançar novamente comida baixa qualidade exception ou algum filho dela, como por exemplo, row new comida gato baixa qualidade exception. Bem, agora criaremos uma outra classe e essa sim propositalmente irá violar e veremos as desvantagens de não seguir esse pré-requisito. Vamos lá. Class dono genérico extend dono. E aí o método alimentar, dessa vez, se a comida ela não for consumível, lançaremos um tipo de exceção fora da taxonomia do comida baixa qualidade. Então aqui, ó, comida sem qualidade exception. E para provar o quanto isso atrapalha o que a Bárbara Liskov defende como sendo um dos requisitos para manter o princípio da substituição, né, de trocar um objeto pelo outro, vamos criar aqui uma funçãozinha, function testar, passando aqui um objeto do tipo dono. E aí, como nós testaremos o método alimentar e sabemos que ele é passível de cair numa exceção, utilizaremos o bloco try-catch. E não é uma exceção qualquer, é uma exceção que foi originalmente pré-determinada na classe Py como comida baixa qualidade exception, certo? Ou pelo menos algo que possa ser considerado como uma. Coloca aqui, substitui. E aqui dentro a gente faz o teste, ó. Dono, alimentar, um animal qualquer de exemplo. E a comida, propositalmente, colocaremos de ontem. E se cair numa exceção, tem que cair numa exceção aqui, né? Eco, comida de baixa qualidade. Então, para a gente fazer um teste, vamos fazer o seguinte. Criar duas instâncias. Uma dono, que vai ser de um dono felino, e um dono 2, que será um dono genérico. E aí vamos testar com o primeiro objeto. Vamos lá. Aqui o resultado esperado, ó, comida de baixa qualidade, certo? Agora, nós trocarmos pelo dono 2, nosso tratamento de exceção, e continuar respeitando o comportamento da classe Py, teremos um tipo de exceção não capturada ou não tratada. Então, esse é um dos problemas abordados pelo princípio de Liskov que nos atrapalha na hora de substituição de objetos, porque funcionaria tanto com dono 1 como com dono 2, até com dono feito com a classe Py também, sem problema nenhum. Mas aquela classe ela desrespeitou e a gente teria esse tipo de problema, beleza? O próximo pré-requisito é chamado de pré-condição. O que é uma pré-condição? Eu tenho algum parâmetro que entra naquele método e eu tenho algum teste feito com ele, né? Antes de executar alguma lógica. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe chamada calculadora prazo que recebe um parâmetro inteiro, dias. E aí ele faz um teste. E a quantidade de dias for maior do que zero, ele irá retornar a data de hoje somada àquela quantidade de dias. Caso a quantidade de dias seja igual a zero ou menor do que zero, esse método retornará uma exception, dizendo que precisa ser maior do que zero. Bem, o princípio de substituição de Liskov diz que nós não devemos reforçar pré-condições, exatamente para manter aquele objetivo básico que é, se seu programa estava trabalhando o tempo todo com objetos de uma classe, em um determinado momento alguém cria uma especialização dela. Se a pessoa ela reforçar aquela pré-condição, seu programa corre risco de parar de funcionar, porque ele sempre funcionou com uma determinada pré-condição e não pode ser, de uma hora para outra, reforçada, diminuindo as possibilidades de valores válidos para aquele parâmetro, por exemplo. Então aqui podemos criar uma subclasse que ou ela irá manter aquela pré-condição ou ela no máximo vai poder enfraquecer para se manter válida. Tá? Isso é, ela vai poder ampliar as possibilidades do programador de utilizar aquelas especializações e manter a substituição sem problema nenhum. Então aqui, por exemplo, vou criar uma classe chamada calculadora prazo CLT. Poderia, por exemplo, ser utilizado num contexto de direito trabalhista. Extend calculadora prazo. E aí vamos fazer override. Public function data. O princípio de substituição de Liskov fala que eu não posso reforçar as pré-condições. Eu posso dar uma relaxada e aumentar o número de possibilidades, por exemplo. Então aqui, se dias for maior ou igual a zero, então retorne uma nova data modificada com maior dias do que a data original. Caso contrário, lance o mesmo tipo de exceção, ou respeitando o pré-requisito anterior, alguma exceção filha dessa. E aqui só que a mensagem é um pouco diferente. Prazo precisa ser maior ou igual a zero. Beleza? Bem, agora faremos uma classe que irá desrespeitar esse pré-requisito. Então faremos o seguinte. Class calculadora prazo CPC extend calculadora prazo. O novo Código de Processo Civil. Public function
data será reforçado. If em array dias dentro de um array dinâmico temporário que tem a sua variação de 1 a 30, retorne a quantidade de dias somados, igualzinho os outros. Se não, retorne uma exception, porém, prazo precisa ser entre 1 e 30. Bem, então aqui se eu fizer um teste, colocar aqui dias igual a 31 e criar meu objeto, calculadora, usando a classe Py, por exemplo, para começar por enquanto, calculadora prazo, e pedir para imprimir, ó, eco calculadora, data, formatado para o padrão usado no Brasil, vai ter o prazo aqui, ó, no meu contexto, dia 27 de fevereiro. Se eu substituir por um objeto de calculadora prazo CLT, pelo princípio de substituição de Liskov, tem que continuar funcionando. E agora aqui tem até a vantagem de eu ter enfraquecido um pouco ele, poder dizer que é 0 dias. Porém, colocarmos aqui o 31 novamente e trocarmos para calculadora de prazo CPC, o programa deixa de rodar conforme era esperado pelo princípio de substituição de Liskov. Bem, o próximo pré-requisito é no que tange a pós-condição, isso é, o valor de saída. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe chamada conta bancária, tá, que recebe lá um valor de saldo inicial. Se a pessoa fizer um saque, ele faz o seguinte teste. Se o saldo subtraído do valor for maior ou igual a 0, retorne o saldo subtraído do valor. Se não, retorne o saldo. Isso é, para garantir que o resultado de saída sempre seja um número positivo, literalmente. Bem, para manter o princípio de substituição de Liskov na pós-condição, eu não posso enfraquecer a saída. Então aqui, por exemplo, eu criar uma especialização chamada conta bancária VIP, extend conta bancária. E aqui eu teria uma constante, const taxa, formando que a taxa atual é R$10. Eu não posso enfraquecer a saída, eu posso no máximo manter ou reforçar. E é o que eu farei aqui agora. Na versão do saque, public function sacar, se o saldo menos o valor for maior ou igual à taxa que o banco cobra nessa conta VIP, e a ideia é o quê? Nunca deixar a conta sem o valor mínimo, poder o banco tirar lá a taxa dessa conta VIP. Se acontecer isso, pode fazer lá o saque. E saldo recebe menor ou igual valor. Se não, retorne saldo. Bem, e agora faremos uma classe para propositalmente violar esse princípio da pós-condição. Então vamos lá. Class conta bancária ilimitada extend conta bancária. Public function sacar. E ela vai fazer o seguinte, ó. Diz saldo vai ser ele mesmo menos o valor que a pessoa vai sacar e vai retornar o saldo, dane se vai ficar negativo ou não. Então aqui, por exemplo, colocássemos saldo inicial igual a R$100 e tentássemos eco criar aqui um objeto de conta bancária, tá? Então aqui new conta bancária, colocando aqui o valor inicial. E aí, fizéssemos o seguinte, conta, sacássemos R$80 e depois, pegando até o retorno para poder imprimir, tentássemos sacar 21, qual seria o resultado? Tá aqui, ó. O cara continua com R$20 na conta, porque ele tentou sacar mais do que tinha na conta. Isso serviria mesmo se a gente substituísse por uma conta bancária VIP. Esse mais ainda, né? Porque está reforçado. Então, se a gente até tentar sacar alguma coisa menor aqui, colocasse aqui R$15, teoricamente daria, na conta normal, na VIP não pode, porque tem que ter lá o dinheirinho da taxa do banco. Porém, se trocarmos para a conta bancária ilimitada, pode chegar aqui e colocar até para sacar 150 depois de 80, dane-se. Aí, ó, o cara fica com saldo negativo, sem problema nenhum. E aí, obviamente, o comportamento do nosso programa vai para o beleléu e aí viola o princípio de substituição de Liskov. Bem, o penúltimo pré-requisito do princípio de substituição de Liskov é a invariância, que no contexto da orientação a objetos representa um conjunto de asserções que sempre devem ser verdadeiras durante a vida de um objeto, para que o programa ele seja considerado válido. E uma asserção, no contexto de programação, é basicamente um recurso usado para verificar se uma expressão condicional é verdadeira na execução do programa. O PHP ele possui uma implementação nativa de asserções através de uma função chamada assert. Seguindo bem a definição formal, nós podemos colocar qualquer expressão dentro dessa função para confirmar se a mesma é verdadeira. Bem,
Mas apesar da implementação do assert, o PHP não possui um recurso nativo de invariância. Aliás, são poucas as linguagens que a implementam. Uma delas é uma linguagem chamada D. Eu construí aqui um pequeno exemplo onde eu tenho uma superclasse chamada pessoa e nela eu utilizo o recurso de class invariant, onde com asserção eu defino que o objeto só é válido durante sua vida se o nome da pessoa, isso é, se o atributo nome do objeto pessoa for diferente do atributo apelido. E logo em seguida eu criei duas especializações, boa pessoa e malvada pessoa. Nessa última, eu tentei fazer o que poderia ser um override da invariância da classe base. Mas essa linguagem, a AD, ela segue à risca o design por contrato. E o que acaba acontecendo aqui é apenas um reforço da invariância da classe pai. Bastante interessante. Bem, mas e no PHP? Como poderíamos fazer para pelo menos emular esse recurso? Vamos lá. Bem, então aqui eu tenho a minha versão em PHP da classe pessoa, com dois atributos protegidos, tá? Nome e apelido, método construtor. Para que eu comece a tentar simular o que a gente viu agora há pouco na linguagem D, eu vou precisar ter um controle um pouco mais rigoroso de qualquer modificação e acesso a objetos da classe pessoa. Para isso, eu vou utilizar alguns recursos, que são os métodos mágicos do PHP GET e SET, que permitem que a nossa classe ela tenha controle sobre qualquer tentativa de acesso, seja por leitura ou escrita de atributos com um mínimo de encapsulamento, no caso aqui o protegido. Então, para isso, a gente coloca esses métodos mágicos aqui na classe. Vamos lá. Public, function, set, padrão, nome e valor. E aqui, então, a gente coloca this, atributo, name, recebe velho. E no caso do get, um pouco mais simples, public function get, a gente simplesmente retorna aqui o this, atributo de valor name. Bem, como o PHP não tem invariante de classe, vamos aqui tentar fazer um hard-coded na mão, chamaremos de invariant. E aqui, utilizando o recurso de asserção, faremos o seguinte, assert, parênteses, quanto this nome for diferente de this apelido. Bem, colocar esse método aqui não é uma garantia de que o tempo todo, durante a vida de um objeto tipo pessoa, essa asserção estará sendo testada. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Terminou o método construtor, chamamos aqui invariant. Terminou de setar, invariant. E podemos até colocar aqui, ó, na hora de fazer um get, invariant antes do return. Bem, classe pessoa, ok. Agora faremos uma classe e a priori irá obedecer o princípio de substituição de Liskov e outra não. Vamos lá. Class boa pessoa, extend pessoa. E aqui colocamos um método getNome completo, só para poder ter alguma coisa a mais nessa especialização, tá? E ela simplesmente vai retornar uma versão um pouco mais amigável da concatenação do nome e do apelido da pessoa, beleza? E aqui, obviamente, ela não vai mexer em nada na invariância. Porém, a class malvada pessoa, eu extends aqui em pessoa, o que ela vai fazer? Protected function invariant, e ela vai fazer o quê? Fazer um overwrite. E vai mudar a asserção. Vai ser o seguinte, assert, a única coisa que não vai poder acontecer é o nome ficar vazio, tá? Então o nome precisa ser diferente vazio. Já estragamos a invariância da classe base. Então vamos lá. Poderíamos aqui criar um $pessoa, dar um new pessoa, o nome poderia ser João e o apelido Joãozinho. A priori a gente tem que rodar lá e não dá problema nenhum. Então tá aqui, ó, vazio. Porém, se resolvermos alterar o apelido do João, que era Joãozinho, para ser o mesmo valor do nome, a asserção irá falhar. Esse é o resultado esperado. Tanto se nós usarmos um objeto da classe base, como se nós trocássemos aqui por boa pessoa, tá? João, Joãozinho. Teria que continuar dando erro na asserção da classe. Agora, se nós trocarmos por malvada pessoa, funciona de boa. Tá? Só daria problema se a gente colocasse lá o nome do João como uma string vazia. Então, isso claramente violaria esse pré-requisito do princípio de substituição de Liskov. Beleza? Bem, o último pré-requisito, de longe, é um dos mais fáceis. Ele tem a ver com as regras de restrição de histórico. Histórico no sentido de estado.
tá, do objeto. Então, é o seguinte, de maneira prática, na orientação a objeto, e na classe base, algum atributo, ele deveria permanecer imutável, e normalmente para isso a gente utiliza o quê? Encapsulamento. Essa restrição, ela precisa ser respeitada pelas classes bases. Então aqui, por exemplo, eu tenho a classe funcionário, o atributo nome, visibilidade pública, então a hora que quiser pode trocar, fazer o que quiser, porém matrícula protegida. Teoricamente, até dá para ter um acesso lá via classes filhas, mas a pessoa tem que analisar o código para poder ver se ela não está violando esse princípio. Então, se a gente observar, o funcionário, na hora do método construtor, o usuário dessa classe, ele nem define a matrícula. Quem é que define? Internamente, a própria classe aqui, ela usa essa função do PHP, o Unique ID, para gerar um identificador único, tá? Que vai ser a matrícula daquele funcionário. Você vê que o encapsulamento aqui, ele tem sua utilidade, ele aqui é bem real, porque a gente precisa que essa regra da matrícula ser um ID único seja protegida, seja respeitada essa regra. Acessar, beleza. Agora, modificar não, senão vai estragar toda a lógica de controle de matrículas de funcionários dessa empresa, por exemplo, tá? Aí, poderíamos aqui ter uma classe que respeita, tá? Class estagiário, tá? Estagiário, extend funcionário. Ele poderia ter outros atributos novos, tá? Poderia ter aqui public, string ou até privado, não importa, instituição, alguma coisa assim, tá? Para dizer que qual instituição aquele estagiário pertence. E aí a gente colocar aqui até um getter e setter para poder facilitar a vida, sem problema nenhum. Porém, se criássemos aqui uma classe gerente, extend funcionário, e aqui dentro colocássemos um método que permitisse alterar a matrícula, pronto, já violou o último pré-requisito do princípio de substituição de Liskov. Esse aqui é bem básico porque quem estudou visibilidade lá nas aulas de orientação a objeto comigo viu toda a questão do encapsulamento. E aqui nesse exemplo fica claro a responsabilidade que nós devemos ter na hora de fazer especializações de respeitar o encapsulamento determinado na classe Py. Bem, partindo agora para o penúltimo princípio do Solid, letra I de Interface. No caso aqui, o princípio de segregação de interface. Então o nosso meme dessa vez está lá um iPhonezinho e um headset. E observem que o cabo aqui, de forma exagerada, ele tem zilhões de plugs. Enquanto nessa versão aqui desse iPhone da imagem, bastaria, acredito eu, um simples P2. Então, o que acontece? Está aqui a frase embaixo traduzida. Adapte interfaces para necessidades individuais dos clientes. Bem, quando a gente começa a fazer um design um pouquinho mais maduro de software, vai ser natural, principalmente usando design patterns, a gente começar a criar interfaces, para a gente não depender exatamente de uma taxonomia de classes e tal. E é, como eu falei lá no início do vídeo, o recurso mais abstrato da orientação a objeto é a interface. O problema é você começar a colocar na interface coisas que aquele cliente não necessariamente vai usar. Você começa a criar uma interface extremamente obesa, muito parecido aqui com a imagem, você tem lá um headset com uma infinidade de cabos, e aqui o coitado do usuário só queria colocar no iPhone dele antigo o cabinho P2. Então, basicamente o Martin resume isso como: os clientes não devem ser forçados a depender dos métodos que não usam, exatamente para não criar situações literalmente injustas, aonde uma classe que só usa uma parte daqueles métodos, lembra, interface, todos os métodos são abstratos. Quem implementa aquela interface é obrigado a implementar tudo. Vejam que seja para dar uma exception, mas tem que implementar. Quem for usar aquela classe que implementa aquela interface, ela não terá o resultado esperado pela própria restrição natural daquela classe, que não deveria implementar todos aqueles métodos. Então, o termo segregação, que está junto com o interface, já dá uma dica para a gente que o natural vai ser começar o quê? Começar a criar uma certa separação de interface, mesmo que a interface com um método só. Por quê? Quem viu lá na aula de O, viu que o PHP, e diversas outras linguagens também seguem essa linha, permite que uma classe ela possa implementar múltiplas interfaces. Enquanto não tem herança múltipla de classes, ele tem o recurso de implementação múltiplas de interfaces. Então vamos ver um exemplo que de cara estará violando esse princípio, e depois faremos a refatoração do mesmo para que ele comece a seguir o princípio de fato. Vamos lá. Então, aqui de cara, eu tenho uma interface com 3 métodos. GetConteúdo, que está sem uma definição explícita de retorno. Então, como PHP é uma linguagem dinâmica, a priori, poderia retornar qualquer coisa ou nada. GetTamanho, que deve retornar um inteiro. E GetDono, que deve retornar uma string. Tá? A ideia aqui é que seja uma classe capaz de prover esses comportamentos de algo passível de ser lido. Então, criaremos aqui a nossa primeira classe, que será class log texto implements leitura.
Como a gente já sabe, somos obrigados a implementar os métodos. Está aqui, usando o próprio recurso da IDE. Para que a gente possa ter um comportamento real nessa classe, a gente vai precisar aqui no método construtor, o usuário ele informe o arquivo de log. Nesse caso aqui, como o próprio nome da classe já deixa um pouco explícito, é literalmente uma classe de log, passível de leitura. Então aqui a gente vai criar um atributo privado do tipo string, chamado nome arquivo. E no método construtor, teremos um pequeno tratamento, que é o seguinte: se ele realmente for um arquivo, tá, o nome desse arquivo, então deixa colocar o valor no atributo do objeto. Entretanto, coloca, para se caso o arquivo não existir, disparar uma exceção, valid argument exception. Arquivo não existe. Bem, munido disso agora, a gente pode finalmente implementar os métodos. Para pegar o conteúdo, utilizaremos o file getContent e retornaremos em string. A interface está aberta no que tange ao retorno. Coloca aqui this nome arquivo. O dono, utilizaremos uma função nativa do PHP. Return file owner. This nome arquivo também. Tamanho, mesma coisa. File size. This nome arquivo. Bem, então aqui temos uma implementação de uma classe e realmente implementa todos os métodos definidos naquela interface, sem problema nenhum. Agora teremos uma situação um pouco diferente. Vamos lá. Eu tenho uma outra classe chamada CSV Teng Implement Leitura. Mesma coisa, coloca aqui a ideia para criar uma versãozinha vazia dos métodos obrigatórios e vamos tentar mandar ver. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma constante chamada URL com esse valor aqui, tá? Essa URL é um CSV de exemplo lá com dados sobre casos de dengue. Conteúdo, daremos algumas técnicas aqui de PHP. Vamos lá. Return arraymap str get CSV, isto é, vamos aplicar essa função passando por todo o array, que array explode, delimitador PHP end of line, né, quebra de linha, é um arquivo CSV, file getContents self, né, porque é uma coisa exclusiva da classe, URL. Beleza, aqui vai devolver uma versão bonitinha do CSV. GetDono. Nesse caso aqui, não teremos a implementação, então só tem um jeito. Throw new bad function call exception. A mensagem método não implementado. Tamanho, poderíamos até pensar na possibilidade de baixar a versão string, fazer download, mas a gente não tem o arquivo de lá, a gente não sabe se está tendo alguma transformação, então a gente poderia estar enganando. Na dúvida, método não implementado também. Então, já de cara aqui está percebendo que essa classe está violando esse princípio. Então está na hora de rolar uma segregação dessa interface. Então aqui, se a gente fosse usar, por exemplo, $t é igual a new log texto, arquivo log.txt. Obviamente eu vou criar esse arquivo lá. Var dump e get done, beleza? E aqui poderemos usar, tá, o CSV, new CSV teng, e aqui poderíamos colocar também, ó, só para testar o funcionamento, $CSV get conteúdo. Se a gente rodar lá, esse aqui é o retorno padrão, estou rodando no Windows, tá? Nesse caso aqui ele retorna 0 para o dono. E observem aqui que eu tenho a minha versão array, trazendo cada linha num subarray aqui no retorno do CSV Deng, quando a gente usa o get conteúdo. Porém, se trocarmos o método aqui para get tamanho, por exemplo, ou até get dono, aí a coisa muda. Então, como resolver esse problema? Vamos lá. Primeiro passo, faremos o que o próprio nome do princípio já diz por si só, a segregação da interface. Então, aqui, por exemplo, getLeitura, vamos e convenhamos que o comportamento que todos eles deveriam ter é o próprio getConteúdo, certo? Então, esses dois vão rapar fora. O próximo passo, então, agora é criar uma interface chamada metadados. Nela, colocaremos os seguintes métodos: public function getTamanho, que deverá retornar um inteiro, e public function getDono, que deverá retornar uma string, tá? Mesmo que essa string a priori seja um número representado aqui no caso do Windows. E o leitura, para deixar ele mais explícito, colocaremos que ele deverá voltar a versão string. Porém, segregando, teremos uma interface, eu diria, irmão à parte. Seria o seguinte: interface array CSV. O que ele vai fazer? Public
function get as array. Obviamente vai retornar um array. Então a gente segregou e não só isso, a gente começou até a criar novos comportamentos para ficar bem mais específico, baseado na própria experiência dessas duas classezinhas. Então aqui a nossa classe logTexto, a única mudança que nós precisaremos fazer, além de implementar a leitura, ela também é especial e implementa o metadados. Tá vendo aqui, ó, o próprio NetBeans não está acusando nada, porque ela está fazendo tudo que as duas interfaces pré-determinam. É claro que agora, para poder ter uma maior compatibilidade, colocaremos também explicitamente aqui type hint da saída, string no conteúdo. Só isso. Agora, no caso da classe svdeng, ela, além de implementar leitura, que deverá retornar um string, então a gente vai ter que mudar aquele get conteúdo, ela também é especial e implementa a classe array sv. Pronto, a gente vai ter que dar um jeito de implementar esse método lá, obrigatório. O get conteúdo é o código dele, diga-se de passagem. Então aqui vai ser get as array. E esses dois caras a gente não precisa mais, porque a gente não implementa o que a gente segregou e colocou na interface metadados. E, na verdade, agora a única coisa que ele precisa implementar function get conteúdo e vai retornar o conteúdo literal, tá? Vai que a pessoa quer file get contents self URL, tá? Porque o file get contents pega da web também, né? Então aqui a gente usou ele lá no get as array, beleza? Então aqui esse método não existe mais, poderia ser um simples get as array ou get conteúdo. A gente executar lá sem problema nenhum. Cada um as interfaces que lhe competem, tá? Sem criar lá o que estava naquela imagem do meme, um multifio lá, um monte de coisa, sendo que o cara só precisa de um cabo. Bem, então vamos partir agora para o último princípio do Solid, o D de dependency. No caso, princípio da inversão de dependência. Esse é bastante interessante, tá? Se a gente olhar aqui o nosso meme, ele faz o seguinte questionamento: você soldaria uma lâmpada direto na fiação elétrica da parede? Tá? A fiação lá da sua casa e a fiação indo lá para o disjuntor e tal? Não, né? Por quê? Primeiro, e se você fizesse isso, né, se arrancasse lá ou soldasse lá na própria tomada, você precisasse colocar outro equipamento elétrico naquela fiação, você ia ter uma bela de uma dor de cabeça. Acredite se quiser ou não, isso é muito comum no âmbito da programação orientada a objetos. Eu já cansei de ver situações onde a dependência de um módulo, tá? Uma classe de alto nível de abstração, onde normalmente ficam regras complexas e tal, e por sua vez utilizam classes de baixo nível, que é onde normalmente contém os componentes individuais mais específicos, com foco em detalhes e partes menores da aplicação, existe uma tendência, ruim, é claro, de criar uma dependência direta entre os dois. Numa alusão, o que seria pegar lá seu eletrodoméstico favorito e soldar ele direto na fiação, sem usar uma tomada, isso é, sem usar uma interface que facilite a troca, no caso, do equipamento elétrico. Então é exatamente o que veremos aqui. Vamos lá para o exemplo primeiro que está violando, depois vamos refatorar ele e deixar ele bonitinho. Vamos lá. Então, a priori aqui eu tenho uma classe de nível mais baixo, que é a classe funcionário. Tem lá os detalhes dela, nome, sexo e cargo. Quantidade clássica, nada de complexo. Bem, aí eu chego agora e coloco uma outra classe que tem um relacionamento, a gente já pode ver aqui, por causa do array, um relacionamento direto de um para muitos, mas também uma classe de baixo nível entre departamento funcionário, no caso, um departamento possui 0 ou n funcionários. E aí tudo bem, beleza. Agora aqui é onde a coisa começa a se complicar. Eu estou criando minha primeira classe de alto nível. Essa classe aqui, ela vai ser responsável por fazer um processamento e gerar algum resultado trabalhando com dados oriundos de objetos lá do que é considerado baixo nível de abstração. Então, qual é o problema aqui? Vamos lá. Primeiro, que eu já estou tendo uma dependência completa de departamento. E aí, literalmente, soldei um aqui no outro. Pode ver aqui pelo método construtor. Relatório nem existe sem departamento. Então, vou aqui fazer minha inteligência. Sem problema nenhum. Vamos lá. Vou criar um método que o dono da empresa pediu, né, um relatório. Get total gerente sexo feminino. E vai retornar um inteiro, né? Um total. Bem, e para a implementação desse método, vai usar algumas funções de arrays, um pouco de closure para deixar ele bem sucinto. Vamos lá. Return array reduce in this departamento get funcionários. E o callback será uma closure e teremos o $v, que será uma espécie de contador, para cada funcionário $f.
gente abre aqui o código. A priori, o código será o seguinte: return $v somado ao teste de um ternário. Se o sexo do funcionário for igual a igual a feminino e o cargo for igual a igual a gerente, né? True tem o valor de 1, vai somar. E esse contador, que é, no caso, o terceiro parâmetro do array reduce, colocamos aqui para ele começar com um 0. E aí só fechar. Bem, agora eu posso criar meu departamento, colocar alguns funcionários dentro e utilizar a classe relatório para poder tentar recuperar esse resultado. Mas observem que, a priori, eu só posso tirar relatório de departamento de funcionários. Então, vamos lá. Crio aqui meu departamento. E aí adiciono um funcionário. Crio aqui já de uma forma direta, tá? Maria, do sexo feminino, gerente. Outra funcionária, Luísa, do sexo feminino, gerente. E outro funcionário, só que José é gerente, mas é do sexo masculino. E aí, crio a minha instância de relatório, que depende do departamento, e mando rodar o relatório. A gente depurar lá. Aqui, ó, tem 2 funcionárias gerentes no departamento dessa empresa. Isso aqui não está legal. Por quê? Segundo o próprio Martin, né, o consolidador do Solid, os módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. E abstrações não devem depender de detalhes. Os detalhes é que devem depender das abstrações. E o que a gente viu lá no começo do vídeo? Qual é o recurso de maior nível de abstração no OO? Ele mesmo, interface. Então vamos lá. Bem, criaremos uma interface chamada enumerável, tá? Algo passível de ser contado. E nele criaremos o seguinte método: public function get total por gênero e cargo, recebendo 2 parâmetros: string gênero, string cargo. O retorno vai ser interessante. Ele vai retornar um cara do tipo iterable. Então ele não ficará limitado a apenas arrays. Bem, nosso funcionário vai estar aqui, igualzinho, sem problema nenhum. Já o departamento, né, class departamento, ela implementará a interface enumerável. E aí, obviamente, a gente terá a obrigação de implementar o método declarado na interface. Antes de mais nada, obviamente, precisaremos colocar o que tinha originalmente, né, que é a relação, os dois são de baixo nível, funcionário com departamento, no caso aqui, 1 para n de departamento com funcionário, n para 1 de funcionário com departamento, método construtor, e dentro do código será uma versão mais sucinta ainda. Return array filter these funcionários, usando aqui a versão nova de função anônima do PHP 7.4, passando aqui o funcionário f, aonde o retorno será funcionário f sexo ou igual a igual dólar gênero e dólar f cargo igual a igual dólar cargo. Fecha aqui. E o array filter, né, vai trazer uma fatia daquele array que bater com essa expressão condicional. Bem, a classe relatório, por sua vez, ela dependerá o quê? De uma abstração, de uma interface, não mais diretamente de algum módulo de baixo nível. Então aqui teremos um private enumerável, dólar enumerável. Vamos fazer aqui o método construtor. Eu posso criar o método public function get total gerente mulheres, que vai retornar um inteiro, fazendo o seguinte, olha que interessante, return count these enumerável get total por gênero e cargo. Qual gênero? F. Qual cargo? Gerente. Você vê? Ele não sabe se é um departamento, se é um grupo de clientes, não importa. O relacionamento dele é com uma abstração, algo que é enumerável e que vai ter que implementar esse método. O que tem do outro lado, isso não é problema dele. E aí, na hora de usar, fica muito parecido. Porém, o relatório não depende de um departamento, ele depende de algum objeto cuja classe implemente a interface enumerável. A gente já criou ali um meio de campo. E no caso do meme, seria a própria tomada, para não soldar um equipamento direto lá na fiação da casa da pessoa. E a gente pode chegar aqui de boa com get total gerente mulheres. Está aqui o resultado, de maneira igual, só que agora, sem toda aquela dependência direta de uma classe com a outra. Né? Fizemos a inversão da dependência.
Bem, pessoal, agora que temos os 5 princípios considerados por muitos os mais importantes na hora da atividade do design de software, poderemos finalmente começar a estudar padrões para serem usados em diversas situações, em diversos problemas durante a construção da nossa aplicação. Esse será o tema da próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e fiquem até a próxima.